Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Agradeço a você que tem prestigiado o nosso canal, e peço o seu like, e caso você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscreva, e espero que você esteja curtindo as nossas boas histórias. Hoje nós vamos falar de uma história transmitida pela a dona Alvina Fanton Rocha, e ela nos contou, no culto do Evangelho. Ela desencarnou em 2008, e que ela é parente da Sirlene Vezaro, da Lides Marília Padilha Vezaro, do Fernando e da Daiane, da Mercedes Padilha, do Mateus, e do Salvito, Terossalte, do Laudelino, da Viviane, da Hilda, e ela veio com uma história muito legal, que a gente recebeu no culto do Evangelho do Lar, que se chama O Testemunho. A história dela é bastante interessante. Ela compõe em pedaços. Ela começa com uma observação a respeito de uma passagem que está no Evangelho. Então tá lá. Está escrito no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo Lucas, que Jesus entrou em uma sinagoga e disse coisas que não agradaram àqueles que o ouviam. E eles levaram Jesus até o alto de um elevado com a intenção de jogar o divino amigo de lá matando. Mas Jesus conseguiu escapar do atentado, das más intenções. Esse trecho do Evangelho demonstra o risco que corre aquele que testemunha a verdade, assim como Jesus testemunha de si mesmo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e de todo aquele que é testemunha de Jesus, não é verdade? Bom, o Espírito Comunicante nos pediu para procurar a respeito de uma notícia no Google a respeito de um acidente que aconteceu no dia 4 de 12 de 2020, de ônibus, ali perto de João Molevade. Então, a gente foi procurar e achei a seguinte reportagem, que tem o seguinte título: número de mortes em acidente com ônibus em Minas Gerais sobe para 14. Aí fala lá: o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou 14 mortes no acidente provocado nesta sexta-feira, 4 de 12 de 2020, pela queda de um ônibus de um viaduto em João Molevade, na região central de Minas Gerais. Segundo a corporação, 11 pessoas foram encontradas mortas no local e 3 perderam a vida a caminho do hospital. 26 feridos foram levados a hospitais próximos ao local do acidente. Entre os feridos, um adulto e 2 crianças foram transferidos em estado grave de helicóptero para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o tenente Pedro Ayara, as causas do acidente ainda serão investigadas. Testemunhas apontam 2 versões para a queda do ônibus, com a placa de Alagoas, de uma ponte de 15 metros de altura. A polícia de Minas Gerais também esteve no local para fazer os primeiros levantamentos. Bom, ainda não se sabe exatamente a causa desse acidente. Há 2 versões principais relatadas pelas testemunhas. Algumas relataram que, no momento em que o ônibus se encontrava subindo um trecho de aclive, teria perdido o tracionamento, bateu na estrutura de proteção lateral da ponte e acabou caindo de uma altura de 15 metros. De acordo com Ayara, a outra versão diz que, antes de ocorrer a tração, o ônibus teria colidido com veículos que estavam retidos, inclusive um caminhão.
Essa notícia foi veiculada pela Agência Brasil. Não é? Bom, aí o Espírito Comunicante ele falou dessa passagem do Evangelho e depois ele pediu para que a gente fizesse menção a essa notícia do acidente. E aí ele começa a contar a história, né, que ele participou. E começa assim. Cada corpo morto estava com o espírito que o animava ao lado sem entender o que estava acontecendo. Então, a gente supõe que a pessoa, né, o espírito comunicante, está falando do acidente de ônibus, né, do ônibus caiu de 15 metros e morreu várias pessoas. Então ela fala que ao lado de cada corpo morto estava lá o espírito. Né? Alguns espíritos tentavam fazer o corpo mexer sem sucesso. Outros choravam e havia uma mulher que segurava um tercinho e orava. Oh, meu São Geraldo, me acorde! Né? Com toda certeza a mulher do lado do corpo dela, vendo que não conseguia animar aquele corpo, ela viu que a coisa está feia, né? Então apelou para o santo da devoção dela. Um outro morto que ouvia a ladainha da mulher não se conteve. Que são coisa nenhuma, cala a boca e para de chorar, que choro não resolve coisa nenhuma. A mulher voltou os olhos lacrimosos para o morto, enxugou a lágrima, apertou o tercinho com a outra mão e disse firme, perdoa ele, seu Geraldo, porque ele não sabe o que diz. Né? Aí a história passa para uma segunda cena, em um outro lugar. Então, começa assim. Desde que comecei a trabalhar no posto de socorro, me tornei admiradora de Melchior. Não o Melchior que fazia parte do trio de magos, junto com Baltazar e Gaspar, da história do nascimento de Jesus, mas o motorista do veículo de resgate. Sempre prestativo, sempre pronto para o trabalho, ele costumava ir além das suas funções, dando uma força para quem necessitasse, estimulando quem andava se sentindo por baixo, sendo amigo de quem precisava de um amigo. Melchior dava a impressão que amava o que fazia, e tamanha era sua paixão pelo trabalho, que um dia, por conta da curiosidade, me aventurei em perguntar a ele o que ele via de tão empolgante em participar do trabalho de resgate. A gente mal havia começado a conversar quando fomos chamados ao trabalho. Coloquei meu uniforme e saímos às carreiras em direção ao hangar, onde ficava o transporte. Assim que me alojei no meu lugar e liguei o comunicador pessoal, ouvi a voz de Melchior, que se achava também no seu lugar, pronto para dirigir o veículo. Alvina, enquanto rumamos para o nosso destino, vamos conversando. Que bom, Melchior. A nave encheu e cada qual estava no seu devido lugar, quando ela começou a flutuar sob o comando de Melchior. Olhei pela janela e vi as luzes lá embaixo do posto de socorro. É verdade que você conheceu Jesus pessoalmente, Melchior? É verdade, Alvina, respondeu Melchior melancolicamente. Como Melchior não falou mais nada, insisti no assunto, mas curiosa ainda que fiquei. Se tivesse sido eu que encontrasse Jesus, acho que falaria desse encontro como se fala da descoberta de um tesouro. Minha observação entusiasmada foi como um tiro no alvo, pois tão logo terminei de falar, Melchior passou a me contar a história de seu encontro com o Divino Mestre. Eu adoeci gravemente e fui atrás de um fariseu para que ele pedisse a Deus por mim e Deus me curasse. Como cada dia eu estava pior de saúde, me via obrigado a recorrer à paciência do fariseu, que, cansado da minha insistência, me disse que talvez Deus não quisesse me curar, mas que ele, o fariseu, me daria ouro se eu fosse até Jesus e pedisse ao rabi que me curasse, e que depois eu testemunhasse que Jesus era uma fraude, né? Quando então o fariseu me daria ouro. Misturei-me àqueles que procuravam Jesus por estarem doentes e consegui que ele me desse atenção. Ele se virou para mim e disse: O que quer?
Quero ser como o Senhor, mestre, mas estou doente. Portanto, preciso que me cure para que eu possa imitá-lo. Jesus me olhou e falou que eu estava curado e que ele havia despertado em mim o dom da cura, para que eu pudesse imitá-lo com perfeição, assim como eu havia pedido a ele. E Jesus me disse também para que eu fosse perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Voltei ao templo, onde testemunhei diante do conselho que Jesus era um farsante. Apesar de Jesus ter me curado, peguei o ouro e pensei comigo: vou usar o dom que Jesus despertou em mim para enriquecer. Sabendo que um homem de coração duro estava a morrer, fui atrás dele e fiz com que ele saísse da cama ganhando uma bolsa cheia de dinheiro. Um ladrão que havia sido apanhado roubando pelos soldados romanos e passado 2 anos na prisão se achava doente e mandou que me procurassem, e eu o pus de pé por uma bolsa de ouro. Sofrendo de dores horrendas devido a um mal que ninguém sabia o que era o certo, um conhecido assassino de aluguel, cujos serviços eram muito usados pelos fariseus para eliminarem seus inimigos, veio atrás de mim, e eu lhe afastei as dores por uma bolsa de ouro. Até aí são 3 bolsas de ouro, né? Sentia-me a criatura mais afortunada do mundo, pois estava às portas da morte e agora me sobrava saúde. Não tinha onde cair morto e agora tinha ouro. Ouvi então dizer que, sabendo de minhas atitudes, Pedro, um daqueles que andava com o Rabi, chegou para Jesus e disse: Senhor, devolveu a saúde de um homem que falou mal do Senhor na Assembleia dos Doutores e que usa do dom de curar que despertou nele para encher a bolsa de ouro. Por que devolver a saúde dos homens maus quando poderia fazê-lo aos bons? Aí Jesus pensou um pouquinho e falou assim para o Pedro: é preciso, Pedro, que até mesmo o homem mau testemunhe o Filho do Homem. Pois é, eu caminhava tranquilamente pelas ruas de Jerusalém, feliz da vida, saudável com dinheiro no bolso, pensando em quem mais eu poderia colocar de pé às custas de uma bolsa de ouro, quando fui abordado por 4 homens que me deram uma surra. Enquanto me batiam, me disseram que eu estava apanhando porque um dos homens que eu havia recuperado a saúde era um homem perverso e que todos os seus empregados rezavam para que ele morresse, para que o filho do homem perverso, que era um jovem de bom coração, tomasse o lugar do pai. Com pena de mim, algumas pessoas me pegaram e me levaram para casa, e um médico foi chamado. E quando fui pagá-lo, fiquei sabendo que meu ouro havia desaparecido, e meus vizinhos me disseram que um perigoso ladrão que se supunha seriamente ferido após ser preso e castigado pelos soldados romanos, havia recuperado saúde e voltado a roubar, tendo entrado na minha casa, assim como na casa dos meus vizinhos, e roubado tudo o que encontrou de valor. Havia perdido a saúde e o ouro, e fui então atrás de Jesus outra vez. Senhor, tenho tentado imitá-lo, contudo, eu sinto que do mesmo jeito que o Senhor está cada vez mais perto do céu, curando os homens, cercado de carinho e admiração, tenho caminhado a passos largos para o inferno, pois apanhei e fui roubado, apesar de ter feito a mesma coisa que o Senhor faz. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: renuncie a si mesmo e testemunhe o Filho do Homem, que o céu será seu. Saí da frente de Jesus e fui levado até uma assembleia, dirigido pelos fariseus, e me ofereceram uma bolsa de ouro para eu dizer ao povo que Jesus era uma fraude. Mas eu disse que Jesus era o Messias, iluminado pela graça de Deus, e que minha alma estava doente, e que a palavra de Jesus estava levando minha alma à cura. Eles me levaram para casa, e no caminho vi o rosto do assassino misturado aos rostos dos meus acompanhantes, quando senti que havia sido atingido por uma faca. Aquele mesmo assassino que me pagou uma bolsa de ouro para curá-lo. Devem tê-lo pagado para acabar com a minha vida, e ele acabou com a minha vida. Antes de perder os sentidos por causa do ferimento fatal, pedi o socorro de Jesus, e desde então tenho tentado seguir os passos do Rabi, pois sei que o caminho de Jesus dá no céu, assim como ele falou comigo.
Sei que ainda falta muito a caminhar, mas o importante é estarmos caminhando nos passos do Rabi, pois mais dia ou menos dia chegaremos à casa do Pai. A história volta, então, para a cena do desastre de ônibus, né? Onde os corpos estão espalhados no chão e os espíritos ao lado dos corpos, chorando, gritando. Né? Havia uma expectativa quanto ao aparecimento do socorro. Os espíritos, tomados pela angústia, se descabelavam, gritavam, choravam, e quando o sujeito que gritava com a devota de São Geraldo tentou agarrar o tercinho que ela carregava, ela levantou o braço tentando escapar da agressão, e ao fazer um movimento, né, para trás, os olhos dela enxergaram a luz enorme descendo do céu. Ela sorriu, apontando a luz para o agressor. Do corpo da grande nave, estacionada acima da zona do desastre de ônibus, saíram luzes menores, que pousaram próximas às vítimas, e das naves em forma de bolas transparentes saíram anjos uniformizados estampando a cruz do Cristo no peito. O homem que havia partido para cima da Beata de São Geraldo arregalou os olhos ao ver uma das naves flutuando acima da cabeça dela e caiu de joelhos chorando, ganhando o afago da Beata, que chorava e sorria ao mesmo tempo ao ser levado a um dos veículos. Os trabalhadores do Cristo desamarravam com enorme agilidade os laços que ainda uniam os corpos falidos aos espíritos, libertando-os, e só então os conduziam ao transporte. Estando os espíritos dentro dos veículos, os veículos se iluminavam e subiam aos céus de encontro ao grande veículo dirigido por Melchior. Venha! A Beata de São Geraldo olhou nos olhos de Alvina, que devidamente uniformizada sorria para ela. A Beata deu a mão para Alvina e ambas caminharam para a pequena nave. Dentro da nave, a Beata se acomodou numa cadeira. Alvina assumiu os controles e a nave se elevou. Você é um anjo enviado por São Geraldo? Alvina sorriu, um sorriso bobo. Ainda não sou um anjo. Talvez a senhora esteja mais próxima de sê-lo do que eu. Mas acho que posso dar um jeito de apresentá-la ao Geraldo Magela, que é o nome que tem São Geraldo, né? Conhece o santo? Ah, conheço sim. Ele é meu chefe e do Melchior. O Rei Mago? Não, o motorista que dirige o veículo maior em que vamos aportar. Gostaram da história? Que boa história, não é verdade? É a história do resgate, né, do pessoal do desastre do ônibus lá em João Levante. A história explica, né, equipe de resgate em ação. E explica também como a fé é importante nesse momento, né, nos momentos de crise. O que nos salva é a fé, né? Eu achei bacana a descrição do pessoal uniformizado, com a cruz, né, do Cristo no uniforme, para mostrar para as pessoas que o Cristo está presente naquele momento tão terrível. Né? E a alegria, né, da Beata, né? Ela olhou, eu acho que ela deve ter se tocado, falou, olha, que chegou minha hora, e agora? Né? Aí um moço gritando com ela, mas o moço parece está mais perdido, ele não sabe o que fazer. Já a Beata sabe. Ela pega o tercinho e fala, Jesus, me ajuda, São Geraldo, me ajuda. Não é? Eu achei essa história muito legal. E espero que vocês tenham gostado demais essa boa história, né? Que nos mostra uma coisa interessante, o resgate de almas, né? Após um desastre. É o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Né? Não nos deixa na mão em momento nenhum, muito menos no momento do nosso desenlace. Né? Espero que tenham gostado da história e até a próxima boa história. Fiquem com Deus.